Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Tem uma música aqui lá de fora que está saindo aí, irmãos, é lá da rua, amém? Eu estou aqui na porta, infelizmente tem que fazer esse estudo, amém? Irmãos, preste atenção. Eu fiz um estudo aí, negócio de camelô, tá? Eu falei que não paga imposto, então eu senti de Deus fazer um estudo sobre submissão às autoridades, amém? Primeiro eu quero começar passando os versículos para os irmãos, e eu queria que os irmãos olhassem na Bíblia, amém? Tiago 4,7 diz assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe tua casa. Em Lucas 14,27 diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Submissão a Deus. Hebreus 5,7 diz assim, olha, durante as suas dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Amém? Submissão a quem? A um maior que ele, Deus. Veja o meu estudo sobre todos os unicidas estão errados, parte 1 e 2. Você vai ver que tinha alguém maior que Jesus lá em cima. Veja lá o estudo antes de me julgar. Os unicidas estão errados aí no meu canal, parte 1 e 2. Jesus foi submisso a alguém maior que ele. Hebreus 12,9 diz assim, ó: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos para que assim vivemos? A gente tem que submeter à lei de Deus, os mandamentos de Deus, para não pecar. 1 Samuel 15, 22, 23 diz assim, ó: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a cordura de carneiros. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Está lá em 1 Samuel 15, 22 e 33. Amém? Agora abra sua Bíblia em Romanos 13. Diz assim, ó: todos devemos sujeitar-vos às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está opondo contra Deus, contra o que Deus instituiu. Aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Olha que tremendo. Vou até começar de novo esse Romanos, que é muito forte. Irmãos, olha, autoridade secreta, já Deus colocou essa autoridade, porque aqueles que não obedecem à autoridade, irmão, você está em teste, Deus só está namorando com você. O casamento é lá em cima, as bodas do cordeiro é lá em cima. Por enquanto, Deus só está namorando com você. Só vai casar com Deus nas bodas do cordeiro fiel. Então Deus colocou as autoridades para saber se você é submisso ao seu pastor na igreja, a irmã do círculo de oração, que está na frente do trabalho, o irmão que está na frente aí do evangelismo, as autoridades governamentais. Porque se você não obedece à autoridade, você não pode ir para o céu, você vai desrespeitar a autoridade de Deus. Por isso que o crente é aprovado como ouro refinado. Amém? Tantas governamentais foram instituídas por Deus, porque não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás o teu próximo. Essas coisas saiu da Bíblia, por isso que existe lei. Quando você rouba alguma coisa, a polícia vai atrás de você. Toda essa autoridade foi instituída por Deus. Quando você adultera e tem a separação, a esposa leva você na lei, na justiça, porque toda lei vem da Bíblia, irmão. Todo advogado, no fórum é usado uma Bíblia. Eles põem até um crucifixo lá, porque a lei vem da Bíblia. Deus jamais ia fazer um mundo sem leis. As leis foram instituídas por Deus, porque imagina um mundo sem lei, todo mundo estrupando todo mundo roubando. A lei, ela vem de Deus, a lei vem da Bíblia. Então você tem que ser submisso tanto aos policiais, governamentais, jurídicas e também eclesiásticas da igreja. O fato da lei é essa, ela vem da Bíblia.
Então olha para você ver Romanos, todos devem sujeitar autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existiram porque foram por ele estabelecidas. Se não existisse a lei, quando Deus fez o homem, tem gente que fala que a lei foi quebrada, oh meu Deus. Quando Deus fez o homem, ele deu um manual de instrução lá no Horebe, a lei. Para quê? Para que o homem funcione corretamente. Amém? Já falei e falo de novo. Por que Deus mandou não comer carne de porco? Porque ela tem lá os vermezinhos que pode entrar na cabeça, a solitária. Por que Deus mandou não comer peixe sem escama? Porque se entra um leproso e solta um óleo da lepra na água, um peixe sem escama absorve o peixe com escama, bate nele na água e vai embora. Por isso que Deus preocupou com você. Você comendo peixe com escama ou peixe sem escama não vai ferir Deus em nada. Deus apenas te deu um manual de instrução para você funcionar bem. Se você pescar um peixe da água sem escama, aqueles lisinhos, que encostou óleo de lepra, você pega a lepra. Agora o peixe com escama é para bater a impureza da água, principalmente água doce, que a água salgada não tem impureza. E te livrar de pegar uma doença. Por isso que Deus fez a lei, para que você funcione corretamente. Não roubarás, para que você não vá para a cadeia. Não adulterarás, para que você não perca a família. Tem gente que acha que se não pecar está atingindo Deus. Não, se você pecar, você está atingindo você mesmo. Você vai para a cadeia, você vai perder a esposa. Você não vai funcionar direito, vai ter defeito de fabricação. Essa é a lei de Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Hoje todo mundo fala mal de Lula, Bolsonaro. Tem pastor grandão aí, fez vídeo contra Bolsonaro. É porque mora numa democracia, pode falar o que quer. Se você morar num reinado lá, você fala mal do rei, eles cortam a sua língua. Porque é autoridade. Amém? Então hoje o ser humano brasileiro bate muito nas autoridades aqui. Primeiro, porque não conhece Bíblia. Segundo, amém? Porque não mora no reinado, senão cortava a sua língua. Amém? A autoridade tem que ser respeitada. Está errado? Tá, mas tem que ser respeitada. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmão, diz assim, ó, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam mal. Por que você fala mal de polícia? Por que você é contra a polícia? É porque você age incerto. Você pode olhar que a maioria das pessoas que falam mal de polícia é porque não tem uma vida correta. Amém? Porque andem corretamente. Amém? É os que falam mal. Pois é serva de Deus para o seu bem. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você a lei é serva de Deus para o seu bem, a lei. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Olha aí para você ver. Só vai punir se você praticar o mal, irmão. Se você não praticar, não vai te punir. Você pode olhar que a estátua da justiça, ela tem uma venda e uma espada na mão e uma balança. Por que venda? Ela não pode pesar nem para o lado rico, nem para o lado pobre, nem para o preto, nem para o branco. Por isso aquela imagem que é pecado, a idolatria da justiça tem uma venda. Por que a espada? A Bíblia, a palavra de Deus, a lei de Deus. E por que a balança? Porque ela vai te pesar. Se você pesar mais para a esquerda, você vai preso. Se você pesar mais para a direita, você vai ser livre. Aquela imagem que é pecado da justiça, você pode bater na internet, você vai ver. Diz tudo. Por que espada? Porque vem da Bíblia. Amém? Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também pela questão da consciência. O apóstolo Paulo mandou disciplinar o irmão imoral. Tem que ter disciplina na igreja. Amém? Sem disciplina na igreja, a igreja não funciona. Como é que o irmão adultera e sobe no altar? Aí os católicos nunca mais pisam na igreja. Como é que o irmão furta todo mundo aí, catireiro, calota todo mundo e fica aí tomando ceia e os católicos vendo? Tem que ser disciplinado. A disciplina na igreja ela é bíblica. Como é que a irmã que anda pelada aí com roupa de fora toma ceia e é membro? Aí eles vão falar que igreja bagunçada é essa. A disciplina na igreja é bíblica, irmão. É bíblica. Tem que ter disciplina na igreja, porque senão não funciona. Vai vacalhar tudo. A lei, a disciplina é bíblica. Amém? E por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Nós pagamos imposto para quê? Ter uma rua asfaltada, ter luz no poste,
ter água encanada, ter uma polícia cuidando de você, cidade de madrugada, a polícia está passando na sua porta, pais de família defendendo ali o seu patrimônio. Então o imposto é para isso. Se os políticos desviam, problema particular deles. Amém? Então o imposto é para isso. Deem cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Amém? Dai a César o que é de César. Amém? Então o irmão não pode brigar. Se cortar sua luz, você não pagar. Dai a César o que é de César, irmão. Amém? Se você está furtando um bico de luz, um bico d'água, você está em pecado. Dai a César o que é de César. E as autoridades, irmão, são bíblicas. Uma vez eu entrei no Fórum Lafayette aqui ver um julgamento, o juiz entrou e falou assim, aí todo mundo de pé, né? Você vê que nós temos que ficar de pé na hora da palavra. Tem gente que fala assim, pode acompanhar a Bíblia sentada, errado. O juiz do céu e da terra vai falar. Aí quando o juiz chegou, todo mundo levantou, ele pode se sentar, ele é o fulano de tal. Aí quando falou ele de pé, ele falou assim, o juiz falando, eu não vou te julgar não. Quem vai te julgar é aquelas pessoas lá. Aí mostrou o júri, né, que fica ali. São aquelas pessoas. E o que vai te julgar são as provas contra você. O que você fez é que vai te julgar. E eu estou aqui só para bater o martelo e falar a sua pena. O que vai te julgar são as provas e aquelas pessoas ali vão estudar a sua prova, vão te julgar. Eu não tenho nada contra você. O juiz falou. E eu fiquei observando e falei, é mesmo, o que julga é as provas. Se não há prova, não há crime, irmão. A pessoa, às vezes, todo mundo ali, advogado, está sabendo que aquela pessoa matou, mas se não tem prova contra ela, não há crime. Por isso que existem as leis. Então o cristão tem que ser submisso. Ficar aí postando vídeo contra Dilma, contra tudo, isso é pecado, irmão. Submissão às autoridades. Agora, se está errado, se tiver certeza, 100%, você pode até falar algo. Mas tem muita coisa aí que pode ser uma calúnia contra a pessoa. Nós temos que meditar. Nós temos que ter certeza do que compartilha. Amém? Por causa da submissão a essa autoridade na igreja. Crente que fica aí rebeliando, mandando fax contra pastor, querendo arrancar pastor, levantando contra pastor. Irmão, troca de igreja. É preferível você ficar em pecado, porque você está em submisso a uma autoridade eclesiástica. Por isso que eu estou te falando, eu estou na Deus Amor, eu tenho que ser submisso a algumas coisas da Deus Amor, que não seja heresia. Porque senão eu vou para outro ministério. Se nós estamos na Cristã do Brasil, minha esposa não quer usar o véu, vamos supor uma suposição, eu vou para outro ministério que fica sem o véu. É preferível que eu ficar levantando contra essa autoridade eclesiástica. Amém? Então fica aí o estudo, Romanos 13, né? Sobre submissão às autoridades. Amém? Camelô não pagando imposto, isso está errado. Amém, irmão? Quando você... é tudo, irmão. É pirataria, tudo que é insubmisso à lei de Deus é um pecado. A lei dos homens é pecado. Outro dia o irmão me perguntou qual vale mais, o casamento na igreja ou o casamento no cartório? Aí eu falei que era o casamento no cartório, ele deu um pulo desse tamanho. O casamento no cartório vale muito mais, irmão, do que o casamento na igreja. Tem pregador aí que é contra até casamento na igreja. Amém? Muitas irmãs a Deus amor, dá o beijinho ali na igreja, o irmão Sal é contra isso. O casamento no cartório vale muito mais. O na igreja é só para apresentar perante Deus. Você pode apresentar sem casamento. O que vale mais é o casamento no cartório, porque está debaixo da lei de Deus. E o apóstolo Paulo falou, porque elas provêm de Deus. Seja submisso. Amém? Que Deus abençoe. Fique em paz. Fica o estudo aí. Submissão às autoridades policiais, civis, governamentais. Quer dizer, policial, governamentais, jurídicas, eclesiástica em primeiro lugar, que Deus está te testando. Se você não é submisso ao seu dirigente, você não vai ser submisso a Deus, você não vai subir. E esse dirigente aí, abaixo de Deus, está representando a pessoa de Deus na sua vida. Você está levantando contra ele, você está levantando contra o próprio Deus que instituiu as autoridades. Amém? Submissão à autoridade é bíblica e todo crente que tem caráter é submisso. Teve um pastor aí na internet que me chamou de filho do diabo, nunca recebeu um óleo na cabeça. Nunca recebeu um óleo, fundou um ministério, mas nunca recebeu um azeite na cabeça. Era obreiro na Deus Amor, fundou um ministério, me chamou de filho de diabo. E um presbítero ungido, ele desrespeitou uma autoridade, vai ter que encontrar comigo e pedir perdão. Vai ter que encontrar comigo e pedir perdão, desrespeitou uma autoridade. E outra coisa, para ele ser pastor, ele tem que receber o óleo, ele tem que cumprir a Bíblia. Ele tem que receber o óleo, até hoje ele é obreiro. Amém? Então, desrespeitou o quê? Uma autoridade eclesiástica. Amém, irmão? Só quem é pastor, é presbítero, sabe que eu não estou mentindo. Amém?
Que Deus abençoe, fique em paz. Amém? Que Deus abençoe. Na Deus amor, eu sou obreiro, porque eles pegou minha carteirinha lá e jogou na gaveta e eu nunca mais encontrei minha carteirinha, porque eles não aceitam unção de outro ministério. Eu recebi o azeite na minha melhor fase de crente, na minha cabeça. O óleo derramou. Pastor José Coelho, falecido. Amém? Derramou o óleo sobre a minha cabeça. Amém? Querendo ou não, eu sou uma autoridade. Amém, irmão? Sou uma autoridade. Pastor presbítero. Na época era pastor presbítero na igreja. Amém? Então que Deus abençoe. Fique em paz. Em nome de Jesus.